E olha, gente, o Tribunal de Contas da União apontou omissões do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na gestão da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil e estuda possíveis punições. Em um relatório, técnicos citam falhas de planejamento e erros na estratégia de distribuição de medicamentos. A recomendação é de que seja aplicada uma multa a Pazuello que pode chegar a R$ 67.800. O ministro relator do caso, Benjamin Zimler, concordou com boa parte dos argumentos da área técnica e disse que o Ministério da Saúde não seguiu as recomendações do TCU para melhorias no enfrentamento à pandemia. Em seu voto, ele recomendou que foi a abertura de um processo para apurar especificamente a responsabilidade dos integrantes do Ministério da Saúde na gestão Pazuello e avaliar se a multa deve ser aplicada ou não. Os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego Filho concordaram que é o caso de seguir com uma punição. Houve um pedido de vista por parte dos ministros Jorge Oliveira, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, de Jair Bolsonaro, e também Augusto Nardes. Com isso, o caso volta para o plenário e em no máximo 30 dias o TCU deve retomar uma decisão e tomar uma decisão final sobre o caso. Muito bem, meu caro Jorge Serrão, Pazuello vai ser multado? Provavelmente tem muita grande chance, estão escolhendo ele como o Judas da história. Agora, Tribunal de Contas da União, a gente tem que lembrar um detalhe, é mais narrativa política. Tribunal de Contas da União não é tribunal, não é órgão do Poder Judiciário, é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Seus membros são indicados politicamente. Inclusive, um deles foi indicado recentemente pelo presidente da República. Então, ali, embora o TCU tenha um corpo técnico muito competente, nas decisões finais vale sempre a questão política para a amarração, para a condenação, entre aspas, ou não, da conta daquele ministério ou daquele indivíduo. No caso, o Pazuello vai levar o tiro, com certeza, por ter sido aí o escolhido como bode expiatório por tudo que foi feito e ainda vai ser considerado de errado na gestão da pandemia. Constantino, é justa uma possível punição ao Pazuello? Não, é exatamente isso que o Serrão disse, né? É político, é um órgão político. Vamos lembrar algumas coisas. O Vital do Rego, né, foi acusado de receber propina na Lava Jato, né? É o mesmo que decidiu que a Dilma não tem culpa na história de Pasadena, né? Então, assim, isso tudo é muito politizado e vai servir apenas para uma coisa, talvez para o Pazuello ter que coçar o bolso, mas no fundo, para mais narrativa, né, da oposição, da esquerda, que quer demonizar o governo, o Ministério da Saúde e imputar ao presidente Bolsonaro, porque já repetem essa narrativa, não, Pazuello era apenas um cumpridor de ordens. Querem mesmo como alvo o presidente, isso é óbvio, por tudo que aconteceu de ruim na pandemia, inclusive no caso de Manaus. Então vai servir só como mais uma munição, mas a princípio, tiro de festim. Amanda Klein, quero a sua análise. Eu acho que reforça a necessidade de uma CPI urgentemente, Paulo. Há várias investigações em curso, não só no TCU, mas que mostram ações equivocadas e omissões, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais na crise do Amazonas e no combate na condução da pandemia em geral, né? Uma investigação do Ministério Público Federal do Amazonas mostra cabalmente, ali, baseado nas atas de reuniões entre o governo estadual, o governo do Amazonas e o Ministério da Saúde, que já se sabia desde 12 de janeiro a necessidade de transferir pacientes para outros estados. Isso não foi feito. Também já se sabia desde 12 de janeiro que faltaria oxigênio nos hospitais do Amazonas a partir da madrugada do dia 14 de janeiro. E os voos da FAB, essa operação só começou a ser articulada para a remoção, transferência dos pacientes a partir do dia 15 de janeiro. Então, houve demora na adoção dessas atitudes. Dias antes, o ministro Pazuello esteve no Amazonas e não evitou o colapso. A gente tem notícia agora de uma médica em Manaus que fazia nebulização de cloroquina em pacientes, uma mãe que tinha tido um filho há poucos dias. Essa moça de 32 anos, 30 e poucos anos, acabou morrendo. Outros 4 pacientes, entre eles um bebê, também morreram depois dessa experiência horrorosa, né, sem nenhuma comprovação científica, de nebulização de cloroquina. Lembrando que o Ministério da Saúde enviou equipes de profissionais
para o Amazonas, no auge da crise, em janeiro, para distribuir, ensinar os profissionais locais com o kit, usando o kit cloroquina. Então, toda essa gestão da crise é absolutamente temerária. Isso tem que ser investigado. Tem até um estudo publicado na revista Science aqui, coordenado por uma demógrafa, Márcia Castro, da Universidade de Harvard, que mostra que o fracasso no combate à pandemia no Brasil está intimamente ligado e relacionado à gestão pública, né, a ações e omissões do poder público. Então, tudo isso tem que ser investigado e essas pessoas, as autoridades, têm que ser responsabilizadas por esse morticínio. Constantino pedindo a palavra. Não, é só porque vai ser um desafio homérico. Vão ter que investigar também a Hungria, a Itália, a Bulgária, Estados Unidos, né? Países que estão piores do que o Brasil. E agora, na América Latina, o Uruguai, né? Que vacinou já 3 vezes o que vacinou o Brasil e está assumindo a liderança de óbitos por habitante, né? Então, de novo, tudo isso que a Amanda repete são só narrativas de oposição. Todo mundo já percebeu isso, né? Sobre a história da cloroquina, demonizar pacientes em tratamento compassivo, porque estão em fase terminal, a minha única pergunta, né, é se vai haver o mesmo tipo de cobrança e postura com pessoas que eventualmente forem a óbitos, já aconteceu, após a vacina. Como é que fica? Muito bem. Amanda, um tweet, por favor, em seguida o Serrão, para a gente fechar o programa. Melhor não vacinar ninguém, né, Constantino? E quem faz narrativa é você, cada país que investiga as suas questões internas. O que eu estou dizendo é que aqui no Brasil houve muita omissão e houve atitudes equivocadas do governo federal que aceleraram as mortes e até hoje é completamente caótico, omisso e criminoso o combate à pandemia. Serrão. No Brasil, 2 coisas sempre foram muito ruins: a gestão da saúde e a fiscalização do uso do dinheiro público. A gente tem que repensar esse nosso modelo caríssimo, bajulador politicamente de TCUs da vida e TCEs, Tribunais de Contas.